Para ganhar a eleição de uma vez no Palmeiras, presidente Leila Pereira ousa e diz que vai fazer o maior investimento da história do clube em contratações para 2025, claro, com o projeto Mundial de Clubes da FIFA. Só que a pergunta que fica é a seguinte: dá para acreditar nas palavras da mandatária alviverde? Quem que o Palmeiras vai trazer de fato para mudar o patamar do técnico Abel Ferreira neste atual elenco? O Palmeiras vai reformular algumas posições que necessitam de fato de reforços e também saídas de atletas que neste momento, na minha modesta opinião, já não podem mais extrair aquilo que todo torcedor espera dentro de campo em termos de desempenho? Então, vamos falar sobre esse assunto a partir de agora aqui neste vídeo. Vem comigo! Pessoal, chega aqui deixando o like nesse vídeo no canal do Facincani. É isso que eu peço pra vocês agora, nesse exato momento, tá bom? Clicou, abriu a tela, like no vídeo e bora curtir esse conteúdo por aqui. Se você não está inscrito no canal do Facincani, se for a sua primeira visita nesse exato momento, seja bem-vindo. Ó, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações e se você também aproveita, ó, segue o canal do Facincani, gosta e confia no meu trabalho e ainda não me segue aqui, ó, no Instagram, passe lá agora, me siga aqui no Instagram também, que por lá eu posto vários outros conteúdos do Verdão pra sempre te deixar muito bem informado. Bora aqui, ó, multirão de seguidores no Instagram, assim como vocês fazem aqui no canal do Facincani, que tem apoio desses caras da GoCase, a melhor marca disponível no mercado de acessórios licenciados e oficiais do Palmeiras, ou seja, comprando na GoCase você ajuda o Verdão e o melhor, ó, vai ter sempre os melhores acessórios do Palmeiras na palma da sua mão, como as capinhas de celulares da GoCase, que são um sucesso. Compre pra você, compre pros seus filhos, pra sua esposa, pra sua namorada, pro seu namorado, pro seu pai, pra sua mãe, pra quem você quiser e personalize. Olha só que lindas essas capinhas do Palmeiras pra você ter com a qualidade que dispensa a apresentação da GoCase. Tem as garrafas térmicas de 1 litro, de 600 ml, para você levar para o trabalho, para o seu treino, para você praticar o seu esporte favorito, para onde você quiser. Garrafas também, todas elas personalizáveis do Palmeiras. Os carregadores de celulares do Verdão também com a marca GoCase de muita qualidade, mas o melhor de tudo é que a GoCase tem esses produtos aí, que são o carro-chefe hoje da empresa, os copos térmicos da GoCase, copos personalizáveis para você colocar o seu drink gelado, para ficar ó, mais de 4, 5 horas na temperatura ideal para você curtir o churrasco, a piscina com os seus amigos, o seu dia a dia, não importa. O importa é que você tem que ter esse copo do Palmeiras da GoCase. É só a GoCase que tem esse tipo de copo, então passe lá, use o cupom GOLPALESTRA, aponte a câmera do celular neste QR Code, que eu tenho certeza que você vai curtir demais a página dos caras e vai sair, ó, com um carrinho cheio de produtos maravilhosos do Verdão e com desconto aqui do canal do Facincani, tá bom? Mas, gente, a presidente do Palmeiras, que já tem uma eleição muito encaminhada para o segundo mandato agora em novembro, definitivamente quer dar um checkmate no candidato da oposição, o Savério Orlandi, que é muito competente, já foi diretor de futebol do Palmeiras e que é um cara que não está lá de paraquedas na oposição, pelo contrário, não é daquelas pessoas que vocês têm que desconfiar, ih, quem é esse cara, tal, tá bem assessorado, tem caras grandes ao lado dele, como o Luiz Pastore, que é um conselheiro, um empresário de muito sucesso, que também prometeu fazer essa base financeira da campanha dele, mas o fato é que a presidente tem uma larga vantagem no conselho, mas ao mesmo tempo quer evitar qualquer tipo de problema. Tem dito a torto e a rodo pra muita gente lá dentro, no clube, né? Das quais eu converso e conheço bastante gente que está no conselho e que frequenta o Palmeiras, que no ano que vem vai fazer o maior investimento da história do clube em reforços e que não vai medir esforços para trazer jogadores de alto calibre. Bacana. Promessas de campanha
são sempre maravilhosas. Haja visto que a gente acompanha todos os dias com os horários políticos dos candidatos a prefeituras das respectivas cidades onde você mora, os vereadores, etc, etc, né? Todo mundo fala, mas na hora do vamos ver, é aí que a gente separa homens dos meninos, já diria o Michael Jordan, né? Uma presidente que também, antes da eleição passada, na qual ela ganhou, também fez várias promessas e pouquíssimas delas foram cumpridas. Então, o que dessa vez se faz para acreditar que o Palmeiras vai investir pesado? É somente o tal do Mundial de Clubes do ano que vem, em 2025, que o Palmeiras quer ter um time forte para fazer uma competição digna? Nem falo em título porque, gente, é muito utópico ganhar um campeonato com 13 europeus e os 13 de alto nível. Vai ser quase que impossível. Não existe impossível no futebol, mas o quase impossível já é meio que inatingível. Mas o Palmeiras, claro, quer fazer uma competição digna ao ponto de passar da primeira fase e depois pensar em jogo a jogo para ver até onde que esse sonho pode chegar. Mas, gente, vamos pensar racionalmente, tá? Antes da gente falar do que o Palmeiras anseia, tem que contratar, o que ele vai focar a partir da próxima temporada. O mais importante é formar um time para ganhar Libertadores, Copa do Brasil e, obviamente, a base para se disputar o Campeonato Brasileiro. Certo? Certo. Por que eu falo isso? Porque o Palmeiras, em 2024, contratou alguns jogadores. Principalmente nessa janela do meio do ano. As chegadas do Felipe Anderson, do Maurício e do Giai. São 3 bons jogadores. 3 jogadores de alto nível para fazer com que o time se torne bastante forte. Porém, outras posições ficaram pelo caminho e que o Palmeiras tinha tanta prioridade para contratar como essas em que ele fez investimento. E o que deveria ter sido pensado, não só nessa carência do elenco do técnico Abel Ferreira, mas em termos de ganho esportivo? De que entre 2024, tirando 2025, mas 2026, 27 e 28, além de jogar a Libertadores, vai existir Mundial de Clubes. Então esse sonho não vai ser somente a partir de 4 em 4 anos de 2025 para frente. Esse sonho vai continuar e, inclusive, em 2024 vai ter uma competição que agora foi renomeada, mas que vai ser mundial, tá? Da FIFA, chamada Copa Intercontinental. Vai ter o mesmo nome daquela versão anterior de um jogo só no Japão, ou que antes de 1980 eram as 2 partidas de ida e volta, uma lá na Europa, outra aqui na América do Sul, mas que não envolviam times de outros continentes. Esse novo Intercontinental vai ser exatamente o mesmo formato desse Mundial que o Palmeiras disputou recentemente, com uma diferença: um jogo a mais para todas as outras equipes que estão na competição, exceção ao time europeu que já vai direto para a decisão. Assim como era o antigo Intercontinental, com a diferença de que o campeão da Libertadores é quem faria, à época, aquele jogo decisivo contra o time europeu. Mas vai continuar tendo o Mundial de Clubes. Então, para aqueles que, olha, o Palmeiras deve pensar em 2025 no Mundial, tá pensando errado ou pensou errado em 24, porque com a chance que o Palmeiras tinha, mesmo tendo o mês de agosto duro, de adversários pesados, mas que era amplamente possível que o Palmeiras pudesse vencê-los, a chance de ultrapassá-los, seguir em frente nessas competições, mas falando especificamente da Libertadores, e buscar esse sonho de novo, de jogar uma decisão de campeonato mundial, ou intercontinental, que vai ser mundial. Fique tranquilo. Aquele que ganhar em 24 esse ano vai ser campeão do mundo. O que ganhar em 26 vai ser campeão do mundo. Em 27 e 28 também. Então, o pensamento deveria ter sido feito já ainda em 24. Tudo bem. Segurou-se o orçamento para pensar em 2025. Faltaram peças. Muita gente se machucou. O Abel também escalou errado.
outros jogadores não estavam num bom momento. E, por essa série de erros, o Palmeiras ainda segue somente no Campeonato Brasileiro com chance de título. Em que tem a faca e o queijo na mão, já falei isso. O Palmeiras só depende dele na matemática para ser campeão. Por quê? Se ele ficar rodada após rodada, com uma diferença de 3 pontos pelo menos para Botafogo e Fortaleza, e vencê-los nos 2 confrontos diretos que tem em São Paulo, contra Fortaleza e Botafogo, o Palmeiras termina campeão brasileiro mais uma vez. Então, depende só dele, mas poderia estar com uma flexibilidade de elenco ainda melhor. Se bem que tem peças no elenco, por jogar, por entrar e por melhorar. Mas a questão que fica é, o que a presidente pensa para 2025? 200 milhões em investimentos? É isso mesmo? Dá para confiar ou não dá para confiar? Vai contratar quem? Um novo Estevão? Mas o que seria esse novo Estevão? Um centroavante? Um ponta-direita? Que eu vou explicar muito bem o que eu penso disso? Um ponta-esquerda ou meia-esquerda que está faltando? Um grande meio-campista? Então, vamos às respostas a partir de agora nesse vídeo aqui no canal do Facincani, mas antes de novo agradecendo pessoal de Mundo Retrô, que tem as melhores camisas históricas do Palmeiras à sua disposição. Aponte aqui, ó, a câmera do celular neste QR Code, faça como eu. Tenha mantos maravilhosos como esse aqui de 86 do Palmeiras, os mantos da Jeep, da Coca-Cola, aqueles mantos históricos dos anos 60, do Djalma Santos, do Ademir da Guia nos anos 70, as camisas verde e branca, manga comprida, manga longa, agasalhos, jaquetas, até os anos 90, camisas de goleiros históricas, todas estão aqui em O Mundo Retrô. Então passe aqui nessa loja, fale que veio do canal do Facincani, que eles estão com uma promoção absurda para vocês, que vem do canal do Facincani somente. Então, se você quiser ter a melhor coleção de camisas, assim como eu tenho, com os materiais feitos na época, para você reviver aqueles momentos históricos, passe aqui em O Mundo Retrô, no Instagram e também apontando a câmera do celular, também no WhatsApp para você conversar. Peça o catálogo dos caras que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e também agradecer o pessoal de Chef Bob, alimentação natural para cães e gatos. Se você, assim como eu, tem um pet, cão ou gato, e ele precisa, nesse momento, de uma alimentação especial, por algum problema de saúde, por algum tratamento, é com esses caras que você tem que falar, tá bom? A alimentação natural, eles entregam nas principais capitais, tem atendimento 24 horas com nutricionistas e veterinários à sua disposição, e o melhor de tudo, com o cupom Felipe10, tem desconto na aquisição dos seus kits. Dê qualidade de vida, dê longevidade e dê saúde para o seu melhor amigo. Dê Chef Bob, tá bom? Enfim, lógico que quando eu faço as lives, todo mundo, né, pede jogadores dos mais renomados possíveis para que o Palmeiras contrate e vendo, obviamente, a movimentação de mercado dos principais rivais nesse momento, né, Flamengo, Botafogo e até o Corinthians, que contratou o Memphis Depay. Só que para aqueles que esperam grandes astros mundiais, estrelas, por hora, o pensamento do Palmeiras não mudou em relação a isso. Esses 200 milhões, ou um pouco menos, não se fala em valores confirmados, tá? A informação que eu tenho é que o Palmeiras vai investir, mas não estipulou qualquer tipo de teto ou piso, ainda vai ser em jogadores com aquele perfil de poderio de retorno financeiro para fazer contratos mais longos e que evidentemente possam se desenvolver com o técnico Abel Ferreira. A não ser que surja, o que não é o perfil do Palmeiras, uma grande possibilidade que esteja bem acessível de um nome mais renomado para fazer parte deste elenco, tá? Agora, quanto à substituição do Estevão, que o Palmeiras procura um ponta-direita. Essa é uma informação que eu fui buscar, que ela não faz muito sentido. Por quê? Porque o que o Palmeiras hoje olha é para o lado esquerdo e não o lado direito. Haja vista que o lado esquerdo vai ficar desfalcado com a possível saída do Dudu. O Palmeiras já deixou claro que o Dudu não vai fazer parte do elenco. Tem gatilhos para renovação de contrato, o Palmeiras não quer dar a chance desses gatilhos, o próprio Abel Ferreira não enxerga o Dudu já com o mesmo potencial. Eu penso completamente diferente e penso, inclusive,
com os argumentos que eu tenho dado na live, que é o seguinte: tudo bem, quer liberar o Dudu, tá velho, ganha muito, vai trazer quem do mesmo nível do Dudu? E o Dudu com 50% do que ele pode no Palmeiras é muito melhor do que hoje qualquer opção que tem ali para aquele setor. Rony, o Rômulo, que infelizmente não tem ganhado as oportunidades, então por hora não dá para colocar num patamar de Dudu, mas tem que ser um cara mais testado. E em especial, evidentemente, esse tal de Lázaro, que o Palmeiras quer fazer o investimento de estender o vínculo dele até o meio da próxima temporada por empréstimo, pagando mais 500 mil euros, um absurdo, e ainda pensando numa contratação futura de um jogador limitado, fraco de bola, sem nenhuma característica para chamar a atenção do que o Palmeiras precisa naquele setor. Um cara que decida jogos com dribles, com passes e principalmente com gols. Um atleta que saiu do Brasil já subvalorizado pelo que ele era, quando foi vendido pelo Flamengo por 7 milhões ao futebol europeu, de euros. Se fosse tão bom assim, vocês acham que o Flamengo venderia só por 7? Claro que não. E aí volta pra cá com preço fixado em 12 milhões. Porque o Palmeiras já pagou pelo empréstimo no total de 13. É brincadeira, né? Então, se for com essa mentalidade, se preocupem. Mas o que o Palmeiras precisa é de um cara pela esquerda. Porque quando se fala que vai buscar um substituto pro Estevão pela direita, o Palmeiras já contratou 2 jogadores nessa janela para atuar por ali. O Maurício e o Felipe Anderson. E 2 que, obviamente, podem não ter o mesmo nível do Estevão, mas jogam ali e não deixariam a desejar. Então, o que o Palmeiras precisa atacar é o outro lado da história. É o lado esquerdo. Sem contar ainda mais uma opção para quem sabe ser um segundo atacante / meio ofensivo. Aquele chamado ponta de lança, que fica entre a finalização de um falso 9 ou então a armação das jogadas. É mais uma posição para se somar ao Maurício, ao Felipe Anderson, a quem sabe o Rômulo, alternativa ao Veiga e poder jogar lá na frente. Que essa sim é a posição mais carente que o Palmeiras precisa contratar, que é um centroavante. Porque a ideia do Palmeiras, repito, ainda é permanecer com Rony e Flaco Lopes, o que é uma aberração. Um artilheiro de base de Campeonato Paulista, dos números dele nessa temporada, pouquíssimo decisivo para jogo grande, muito pelo contrário, um cara que some em momentos em que o Palmeiras precisou ter feito gols maiores. Ah, mas ele fez gol no Clássico com o São Paulo. Ah, mas ele fez gol contra o Botafogo. Que gol contra o Botafogo? O gol do 2-2 e o gol do 1-0 que ele perdeu. Mas é um atacante que não tem perfil, não tem essa cancha, não tem a tarimba para jogar no Palmeiras. Então precisa de um 9 de responsabilidade. Ao nível, por exemplo, de um Memphis que chegou no Corinthians, a um Pedro que se machucou, infelizmente, no Flamengo, mas que tem essa capacidade, que poderia ser um Gabigol, que ainda não saiu do radar do Palmeiras, diga-se de passagem. O que o Palmeiras fez foi diminuir a fumaça de uma história que foi muito mal atacada e mal conduzida por ele, Palmeiras. Como é que vai buscar um jogador do Flamengo no meio da temporada? Qual era a chance do Flamengo fazer qualquer tipo de negócio com o Palmeiras? 0, né? E sem contar outros clubes que têm bons atacantes. O Grêmio que contratou 2, o Arezzo, o Bright White, o Inter tem Borré, tem Valência, tem Alário, não estão jogando bem, mas são jogadores que em algum momento esperas que resolvam, são melhores que o Flaco Lopes, o São Paulo com o Caleri, Atlético com o Hulk, o Cruzeiro que vai olhar para o mercado e que também vai buscar jogadores dessa posição, enfim, né? E essas todas as equipes têm centroavantes que para muita gente jogariam no Palmeiras. E ainda sem contar que o Palmeiras, para mim, precisa buscar uma outra alternativa ali pro lado direito do meio-campo defensivo, para ser um parceiro do Aníbal Moreno, porque não dá para contar com o Zé Rafael. É aquele cara que já, para mim, chegou num platô que se chegar uma proposta pode vender. Como o Rafael Veiga não pode ser mais intocável. Como na zaga, se chegar uma proposta pelo Gomes ou pelo Murilo, pode dar negócio. Mas o Palmeiras precisaria contratar pelo menos 2 zagueiros, um pela direita e outro zagueiro, que é aquele canhoto sonhado pelo Abel. Tem gente no mercado que pode ficar disponível a partir do meio do ano. Vou até falar um nome que eu gosto muito, que joga muita bola e que é um dos destaques hoje do melhor time que joga em Portugal, que é o Sport, que é o Matheus Reis, que é zagueiro / lateral. Ex-São Paulo, aquele que muita gente quando saiu daqui não dava muito, mas que chegou em Portugal e se transformou num senhor jogador e que poderia jogar numa seleção brasileira, tá? O Palmeiras precisa
desse parceiro no meio campo, já que não dá pra contar com o Gabriel Menino, que tem que ser uma peça pra ontem pra ser vendida. Richard Rios, um cara que tá sendo especulado por 25 milhões de euros no mercado europeu, que com o dinheiro dele, pelo menos só, sem contar os 200 milhões de aporte que o Palmeiras tem, se for colocar mais 25 milhões de euros de Richard Rios, o Palmeiras consegue trazer 3 jogadores no mínimo do nível do Aníbal, que custou 7. 7, 14 e 21, ainda sobra um troco. E o Aníbal é muito mais jogador que o Richard Rios. E pra não falar a lateral direita, que tudo bem, contratou o Giai, mas existe a dúvida em relação ao Mike. E em especial, essa possibilidade estapafúrdia de renovar o contrato com o Marcos Rocha. Um jogador de péssimos números na temporada, e não bons números, como tem se falado. Péssimos números. De 5 assistências, 4 no Campeonato Paulista. 1 assistência na Libertadores e nenhuma assistência e participação em gol no Campeonato Brasileiro. Esse é o grande lateral que o Palmeiras quer renovar com 36 anos. Um lateral pouquíssimo ofensivo, de pouquíssimo equilíbrio defensivo, que não sabe muito menos ser zagueiro e hoje muito menos fazer a função como lateral. Então o Palmeiras poderia buscar uma alternativa também nessa posição, haja vista que se o Mike não é muito confiável e o Palmeiras não vai liberar o Mike, então que se dê uma parceria ao Giai. Ou então traga um lateral para ser um parceiro do Mike e busque o Giai para trabalhá-lo numa posição que ele conhece muito bem, que é a função de segundo volante pela direita para ser um parceiro do Aníbal. Já que é um cara muito ofensivo, um cara que quebra a linha, um cara que adora se apresentar ali no setor da defesa adversária como elemento surpresa e que poderia ser uma grande possibilidade do que deveria ser o Gabriel Menino no Palmeiras e que esse cara não acontece. E isso sem falar de outros nomes, que eu não renovaria com o Lázaro, se chegar proposta pelo Rony, tem que vender. Então o Palmeiras fazer dessa próxima janela e com esses 200 milhões da Presidente, contratações de fato que mudem, que elevem o panorama do elenco, que não venham apenas apostas, mas que venham certezas, e certezas, obviamente, que tenham esse peso para fazer um campeonato mundial digno, ao nível do elenco de um Flamengo, de um Botafogo, que pode estar nesse mundial se ganhar a Libertadores desse ano ainda, mas que já é um grande rival do Palmeiras e o eliminou na Libertadores, e de outras equipes, claro que, como o River Plate aqui na América do Sul, que contratou muito bem, e que é o grande favorito, na minha visão, a ganhar a Libertadores desse ano em 24 e com possibilidade de fazer até a final com o próprio Botafogo que eu citei. Então, que esses 200 milhões sirvam para essas posições e que tragam, de fato, nomes que o Palmeiras precisa. Um meia barra ponta pela esquerda ou um centroavante para ontem. É desesperador que o setor do Palmeiras precisa de um 9, de um cara de peso de mercado, um cara referência, se não for no mundo, mas no Brasil, na América do Sul, que traga esse segundo homem de meio campo para ser um parceiro do Aníbal Moreno, que se traga 2 zagueiros e que até se precisar, que traga um outro lateral pela direita. Infelizmente, pela direita, já tomaram a decisão e está muito próximo do Rocha renovar. É brincadeira. No lado esquerdo, vão liberar o Dudu para ficar com esse tal de Lázaro, o que é uma outra aberração. E ainda se fala que o Palmeiras só vai buscar substitutos para o Estevão ainda pela ponta direita e não pela esquerda, que é que de fato precisa, porque a posição de centroavante, por hora, o Abel ainda espera contar com Rony e Flaco Lopes. Ou seja, se for esse o pensamento, com 200 milhões na mão, como se fala, vai ser a mesma coisa que o Palmeiras ter a Red Bull na Fórmula 1, ou a Ferrari dos tempos do Schumacher, ou a McLaren dos tempos do Senna, só que em vez desses pilotos gigantescos, Verstappen, Schumacher e Senna para pilotar, o Palmeiras colocaria o Satoru Nakajima para tentar desenvolver o projeto desses carros, ou no caso, na metáfora, os 200 milhões do futebol. Meu Deus do céu, hein? Vamos em frente.